Hello, salutations everyone! E aí pessoal, tudo bem? Este é um canal dedicado ao ensino do inglês e meu nome é Thales. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Hoje nós vamos estudar o verbo ou a expressão verbal, locução verbal, to be, going to, né? Que tem muita relação com o tempo futuro. Né? Nós vamos comparar o to be, going to com outros tempos verbais. Let's get going! Vai ver o conteúdo de hoje, tá? Deixa eu diminuir aqui. Tá. Eu separei alguns exemplos, tá? De gramática pra gente poder explorar, alright? Bom, o que é o tempo verbal to be going to? É isso aqui, ó. To be going to, tá? To be going to é o famoso vou fazer alguma coisa, né? Eu vou, se eu falo assim, I am going to travel, eu vou viajar, né? She is going to visit me, ela vai me visitar. I am going to see a movie, eu vou ver um filme, né? Então, tem a ver com ir fazer alguma coisa, né? E por que a gente fala que é to be going to? Porque nós podemos usar o verbo to be, né, no presente. Nós vamos explorar primeiro o presente e depois o passado deles, que, se não me engano, está nos últimos exemplos que eu separei. Não sei se vai dar tempo da gente ver hoje, mas a ideia é a gente ver alguns exemplos aqui do to be going to, tá? Eu posso usar o verbo am, are ou is, né? Porque a gente já viu o verbo to be, né? Só lembrando, o verbo to be, o sujeito de am é I, né? I am. Eu tenho aqui you are. Eu posso usar aqui, deixa eu pegar aqui. You are. Posso usar we are e they are. E para usar o verbo to be is, eu uso he, she ou it, né? I am, eu sou ou eu estou, né? You are, pode ser você é ou você está. E pode ser também no plural. Pode ser tanto você quanto vocês, tá? Então, you are, você vai descobrir qual que é o sentido na frase. Ou dependendo do caso, você nem vai descobrir. Caso você só tenha aquela frase, se eu falo assim, you are intelligent. Você é inteligente. Eu poderia estar dizendo vocês são inteligentes, né? Então, somente é possível saber se está no plural ou não no contexto, né? Ou na fala, ou inserido em um texto. We é nós, né? We are, nós somos ou nós estamos. We é plural de I, né? I é eu, we, nós. E they pode ser eles ou elas. They pode ser plural tanto para he, quanto para she, quanto para it, tá? Sendo que he é ele, she é ela, né? Ele e ela, pessoa, tá? E it é um pronome neutro que é usado tanto para ele quanto para ela, quando não se trata de uma pessoa. Então, esse é o verbo to be no presente. Então, o verbo to be going to, ele combina, né? Você vai ter o sujeito, vai ter o verbo to be no presente, pode ser am, pode ser is, pode ser are, e você vai ter o going to, e o going to, tá? Nós vamos estudar através dos exemplos para entender melhor. Então, é um tempo verbal futuro. Expressa ideias no futuro. Só que você vai se lembrar, ou caso você não se lembre, a gente tem também o verbo modal will, tá? Will também expressa no futuro. Quando você combina will com o verbo principal, né? Você leva aquele verbo para o futuro. Então, o will sozinho não tem significado. Quando ele se junta a um verbo principal, ele leva a ideia para o futuro.
qual que é a diferença desse futuro do going to para o futuro do will, né? Nós vamos ver nos exemplos aqui, mas eu adianto a vocês que o will é quando é um futuro não planejado, algo que você está falando na hora, mas que você não planejou fazer. E to be going to é quando tem algo já combinado, já com horário, ou que você está realmente planejando fazer, alright? Você tem realmente a intenção de fazer. Vamos ver os exemplos. I'm just going to make a quick phone call. Can you wait for me? Aqui, ó, nós temos o verbo, a expressão verbal, to be going to, né? Eu tenho o am, I am ou I'm, né? Que I'm é a mesma coisa que I am, é a forma abreviada. Tenho o going to e tenho o verbo principal, que é o verbo make, certo? Então, é o verbo to be mais o going to mais o verbo principal. Esse just aqui é um advérbio. Então, quando eu tenho expressões adverbiais, quando eu tenho o verbo to be, eu coloco a expressão adverbial depois, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque se eu falo assim, I have... deixa eu ver aqui. I am... he always studies alone. Dá um exemplo aqui. Always é um advérbio. Significa sempre, tá? Always é sempre. E just significa apenas, somente. Qual que é a diferença aqui que eu quero explicitar a vocês? Quando eu tenho verbos modais e verbo to be, eu coloco a expressão adverbial depois do verbo to be, né? E quando eu tenho to be going to, a expressão adverbial vai vir no meio, tá? De uma forma similar ao presente perfeito, né? Que você fala assim, he has just arrived, tá? Ó, he has just arrived. Ele acabou de chegar, né? Aqui eu estou usando o presente perfeito. O just está entre a estrutura, né? No meio da estrutura do presente perfeito, que é o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. Ok, então vamos voltar aqui. I'm just going to make a quick phone call. Lembra que eu falei que to be going to é eu vou fazer alguma coisa, né? Então, I'm just going to, ou seja, eu apenas, eu somente, ou eu só vou fazer, né? Make aqui é o verbo fazer. A quick phone call, ou seja, eu apenas vou fazer uma chamada telefônica rápida. Ou seja, eu só vou fazer uma chamada telefônica rápida. É isso que quer dizer a frase, tá? Então, make a call é fazer uma chamada. Muito cuidado que o verbo make e o verbo do, tanto o verbo make quanto o verbo do, podem ter o significado de fazer. Só que make é usado em algumas situações e do é usado em outras, tá? E tem que decorar, tem que memorizar. Decorar não, memorizar. Tem que ir por longo prazo. Porque algumas expressões, gente, não podem ser usadas com outro verbo. Por exemplo, make a call, você não pode falar do a call. Quando eu falo, por exemplo, lavar roupa, né? Ou fazer a lavanderia, do the laundry, né? Fazer a roupa, né? Ou seja, lavar a roupa. I need to do the laundry. Make the bed, arrumar a cama. Então, assim, tem expressões, né? Eu já gravei vídeo a respeito, mas de modo geral, make ele tem uma ideia de fabricação, algo que você vai fazer, ou fabricar, ou vai montar, e do tem mais a ver com atividades intelectuais, mas não é uma regra absoluta. É melhor você aprender pelos exemplos. Então, por exemplo, make a call, ok. Make a mistake, cometer um erro, ok, né?
Ah, deixa eu me lembrar, ver se eu lembro mais. Ah, do, do the laundry, deixa eu me ver. Do, hum, do tem mais a ver com atividades intelectuais mesmo, né? Eu não tô lembrando agora, me deu um branco aqui. Mas tem vários exemplos. Eu já abordei em alguns vídeos, né? O interessante é que quando eu penso em alguma coisa que eu quero falar, eu remeto diretamente ao verbo do ou ao verbo make, né? A depender dos exemplos, né? Vamos continuar aqui, que não é exatamente o propósito do vídeo, eu só quis mostrar para vocês que make a call, né? Não pode ser do a call. Ambos os verbos make e do têm o sentido de fazer, mas aqui eu vou usar o verbo make, tá? Temos aqui, ó, phone call. Eu estou caracterizando, né, a palavra call, que é uma chamada, né? Ligação ou chamada. Phone call, chamada telefônica. Quick phone call é o quê? Chamada telefônica rápida. Que tem a ver aqui, gente, com a hierarquização dos adjetivos, tá? Por que é hierarquização? Adjetivos que são mais específicos, mais objetivos, se referem a coisas mais concretas, eles vêm mais próximos da palavra. E mais abstratos, referente à opinião, eles vêm mais distante. Então, se você tiver vários adjetivos, existe uma ordem, né? Lógica que você sai do mais abrangente, do mais subjetivo até o mais objetivo, né? Geralmente é essa a ordem dos adjetivos. Não é tão comum assim, né, no inglês falado, você ficar montando frase com diversos adjetivos, mas é importante você saber, porque no inglês escrito é bastante utilizado, tá? Então, ó, eu só vou fazer uma chamada telefônica rápida. Can you wait for me? Você pode esperar por mim? Então, can é o verbo poder, né? É usado para pedir alguma coisa, né? Pedir permissão, pode ser referente à possibilidade, probabilidade, e pode também remeter à habilidade. Quando eu falo assim, I can speak English, eu posso falar inglês, tem a ver com uma habilidade que você tem. Tá? Quando eu faço perguntas com o verbo can é um verbo modal, ele vem no início da frase. Ele vem antes do pronome sujeito, né? O pronome sujeito you, o can vem no início da frase, pronome sujeito. Wait é o verbo esperar, aguardar. Então, quando eu falo assim, wait for me, esperar por mim, né? Can you wait for me? Você pode esperar ou aguardar por mim, tá? Eu vou pegar aqui alguns exemplos exemplos de do e make. Eu já fiz isso em vários vídeos, tá, gente? Vários vídeos. Eu vou ver assim bem rapidamente, bem alto nível para vocês, alguns exemplos bem gerais, tá? Não é o foco do vídeo, mas como eu comecei a abordar esse tema, eu quero exemplificar para vocês. Eu peguei aqui do site do UOL alguns exemplos. Tem algumas dicas de inglês, né? Eu não vou assim me aprofundar nas frases, não, tá? A ideia aqui é só mostrar para vocês algumas diferenças, tá? Nossa, a letra aqui tá horrorosa. Deixa eu ver aqui se eu coloco uma... Ó, do, verbo fazer, certo? Eu posso falar do your best, fazer o seu melhor. Tá vendo? É uma atividade que não tem a ver com fabricação, nem com fazer alguma, né? Ou seja, se encaixa naquele modelo de coisa mais abstrata. Do your best. Você não vai falar make your best, é do your best. Do business, fazer negócios. Outra expressão, do a course, fazer um curso. Que aqui realizar um curso, né?
Do a drawing, fazer um desenho. Né? Do someone good, fazer bem a alguém. Né? Aqui, por exemplo, ó, you really should eat more vegetables. Você realmente deveria comer mais legumes. They'll do you good, ou seja, eles vão fazer bem a você. Então, do good, do harm, eu lembrei do harm, que é o contrário, né? Que é fazer mal em inglês, né? Do harm. Do someone harm, fazer mal a alguém. Do harm to someone. Do your hair, que é arrumar o cabelo. Aqui não entra muito no... Arrumar o cabelo tem a ver com... Não necessariamente uma atividade intelectual, né? Mas é uma tarefa. Do the housework, tudo assim que é realidade, que é a realização de atividades domésticas, né? Do the laundry, do the cooking, do the dishes, né? A gente usa o verbo do, tá? Do well. Eu falo assim, I am doing well. How are you doing? Como você está indo, né? Não é how are you making, how are you doing? How are you doing? Igual o Joey da série Friends, né? Então, doing well, ou seja, está indo bem. I'm doing well, estou indo bem. I have a lot of work to do, tenho muito trabalho a fazer, tá? Então, que eu coloquei aqui para eu poder fazer o contraste aqui com make, que é diferente, né? É só você pesquisar no canal, eu tenho certeza que eu já gravei vídeos de make e do. Se não me engano, eu gravei vídeos específicos com as diferenças de make e do. Não tem a pretensão de ser uma lista exaustiva, mas é importante você ir conhecendo os exemplos que são bastante usados, né? E saber que tanto do quanto make podem ser traduzidos em várias situações como fazer, só que você não pode usar, não é intercambiável, ou você usa do ou você usa make. Você tem que saber os exemplos, né? Memorizar os exemplos, para você não errar e utilizar corretamente, tá? Então, é isso. Por que aqui no exemplo do quick phone call, I'm just going to make a quick phone call, eu usei o verbo to be going to, né? A expressão verbal to be going to. Quando você já decidiu fazer alguma coisa, você planejou fazer alguma coisa, você usa a expressão to be going to, tá? Então aqui olha, eu tô decidido a ligar, né? Ou seja, eu só vou fazer uma chamada telefônica. E no final eu pergunto, can you wait for me? Você pode esperar por mim, certo? Segundo exemplo. I hear Sarah won the lottery. Hear é o verbo ouvir, tá? Hear. Ouvir. Você tem um verbo relacionado, né? Que é o verbo listen, né? Listen to music. Ouvir, escutar, né? Ouvir música, né? I'm listening to music. I can hear you. Ou seja, eu consigo ouvir você. Alguém grita lá do outro lado, eu falo, I can hear you. Eu ouço você. I hear you. Né? Então, você tem hear e tem o verbo listen. I hear Sarah won the lottery. Ou seja, eu ouço, ou eu ouvi, né? I hear, ou eu ouvi, ou eu ouço. No caso aqui tá no presente, né? O exemplo do livro tá como hear. Eu prefiro colocar heard, ou seja, eu ouvi. Mas assim, aqui a ideia é dizer que é alguma coisa presente, né? Você acabou de ouvir, né? Eu ouvi falar, né? Que Sarah ganhou na loteria. I hear, é bem comum, né? I hear he's upset, ou seja, eu ouvi que ele está zangado. Então é bem comum essa construção I hear something, eu ouço alguma coisa. Né? O verbo está no presente, né? Mas quando você vai traduzir,
é como se fosse no passado, né? Ou seja, eu ouvi falar, ouvi dizer, né? Eu ouvi que Sarah ganhou na loteria. Lembra que eu falei, ó, eu ouvi que. Aqui você poderia usar o that no meio, né? Eu ouvi que, né, Sarah ganhou na loteria. Esse here aqui, gente, tá no presente, tá? Não tá no passado. Se ele estivesse no passado, ele seria esse verbo aqui, heard. É um verbo irregular. Então, o presente dele, ou infinitivo, né, o bare infinitive, é here. O passado dele é heard. E o particípio passado dele também é heard, tá? Hear, heard, heard. E aqui também nós temos um outro verbo, um verbo irregular também, tá? Que o passado e o particípio dele são irregulares. Win, won, won. Win é o verbo ganhar, vencer, né? Então, você tem essa palavra aqui, winner, vencedor, né? Winner. Win, ganhar. Won é passado, né? Ganhou. E pode ser particípio também. Aí você me pergunta, Thales, como que eu vou saber as diferenças desses verbos? Você vai ter que memorizar. Mas eu não recomendo ficar memorizando listinha de verbo. Igual, né, igual a minha professora fez, né? Eu já falei isso com a professora do primário fez. De forma alguma eu estou recriminando, tanto que eu memorizei e nunca mais esqueci. Mas porque eu gostava muito. Sabe aquela matéria que você tem que decorar as coisas para fazer a prova e depois da prova você esquece? Fórmula, né? Memorizar coisa de geografia, de história. Aí você estuda, lê, decora, faz a prova, depois você esquece. Então, ela fazia isso, né? Escrevia os verbos no quadro, as 3 colunas, né? O presente, o passado e o particípio passado. Aí fazia a gente repetir os verbos, né? E depois tinha aula que a gente tinha, que ela perguntava pra gente qual que é o passado, qual que é o particípio dos verbos. Na hora da prova, né, você vinha aquelas questões, né, com aquelas lacunas, né, que é bem comum, tá? Eu tenho um livro de inglês da época que eu estudei no Intermediate e no Advanced. É bem comum você ter livros didáticos que você tem um texto cheio de lacuna para você preencher com o tempo verbal correto. É um exercício difícil, tá? Não é um exercício fácil, porque você tem que conhecer todas as nuances de todos os tempos verbais. A menos que seja um exercício assim, complete com coisas do presente perfeito. Aí você vai saber que todas as frases estão no tempo perfeito e você simplesmente tem que saber qual é o passado e o particípio deles, que a estrutura é parecida. Bom, voltando aqui, que eu já... I hear Sarah won the lottery. Ou seja, eu ouvi que Sarah ganhou na loteria. Falando que eu falei ouvi, mas na verdade eu ouço, tá? Eu ouço que Sarah ganhou na loteria, tá? Aí tem a pergunta utilizando to be, going to, tá? Eu tenho o verbo to be, tenho o verbo going to, tenho um pronome interrogativo. Aí você me pergunta, Thales, como que eu faço perguntas com pronome interrogativo? Caso você tenha um pronome interrogativo, ele sempre virá no início da frase, tá? Pronome interrogativo na pergunta, ele sempre vem em primeiro. Independente de ter verbo auxiliar, de ser verbo principal, de ter verbo modal, de ser verbo to be, não importa. Pronome interrogativo ou expressão interrogativa, né? Como how long, por quanto tempo, how much, para perguntar quanto, né? Dinheiro também, ou pode ser quantidade incontável, how many, não importa. As expressões interrogativas vêm sempre primeiro. Depois eu tenho o verbo to be, no caso aqui, né, is. Tenho o subject pronoun, o pronome sujeito,
que no caso aqui é she, tá? Pode ser pronome interrogativo ou pode ser o próprio sujeito, tá? Não precisa ser pronome. Eu posso falar, what is Sheila going to do with the money? O que Sheila vai fazer com o dinheiro? No caso aqui a gente sabe que é Sarah, né? Que está relacionada com a frase de cima. Eu substituí Sarah por she. What is Sarah going to do with the money? Voltar aqui. O que ela vai fazer com o dinheiro? Olha só. Tá? Então, pergunta, o verbo to be, ele vem antes, depois o pronome sujeito, o going to, porque na ordem natural, eu falo assim, she is going to buy a car. Ela vai comprar um carro. Certo? Aí você vai começar. O she is going to. Na pergunta, o is vem antes do she. É só isso, você faz essa troca na pergunta. O is só não vem no início da frase porque eu tenho um pronome interrogativo ou expressão interrogativa no início, tá? Esse do aqui, tá? Ele não é o verbo, ele não é um verbo auxiliar, tá? Nós temos, o do pode ser verbo auxiliar para ajudar a fazer perguntas no presente simples, né? A gente tem o do ou does. E o do pode ser verbo principal. Eu falo assim, what do you do? O que você faz? Né? Tô perguntando, what do you do? O que você faz? Né? Ligado até para sua profissão, né? What do you do? Esse primeiro do é o verbo auxiliar. Né? Verbo auxiliar no presente simples. Esse outro verbo do, por sua vez, é o verbo principal da frase, que é o verbo fazer, tá? Então, quando eu falo assim, what is she going to do? É o que ela vai fazer. É o verbo fazer. With the money. O que ela vai fazer com o dinheiro, né? With, preposição, né? Geralmente tem o sentido de com, mas eu não posso falar que é sempre. Vai depender. Mas nesse caso é como se fosse o com, né? O que ela vai fazer com o dinheiro. With the money. The, artigo definido, significa o, a, os e as, né? E money, dinheiro. Alright? Por que eu usei o going to aqui? To be going to. Eu usei o to be going to aqui porque eu quero saber o que Sarah vai fazer com o dinheiro. No sentido de, ela tem planos com dinheiro, porque ela ganhou na loteria. Então, provavelmente, né? I hear Sarah won the lottery. Eu ouço, ou eu ouvi, que Sarah ganhou na loteria. O que ela vai fazer com o dinheiro? What is she going to do with the money? Então, é uma situação planejada. Porém, entretanto, contudo, em diversas situações, você pode usar will ou going to, tá? Você pode usar. Não necessariamente a frase, ela carrega esse sentido de alguma coisa planejada. Então, pode ser que você possa usar tanto o to be going to, quanto o will, também expressa ideia no futuro, mas a diferença fundamental entre os dois é essa. Uma é uma situação planejada, to be going to, e o will não é para situações planejadas. E você ainda tem, que nós vamos ver, não nesse vídeo, mas eu já gravei vídeo sobre isso também, que é usar o presente contínuo como ideia futura. Eu falo assim, I am seeing a doctor next week. Ou seja, eu estou vendo um médico semana que vem. Ou seja, eu vou ao consultório semana que vem. Alright? I'm traveling to Europe next month. Eu vou viajar, ou estou viajando, né, para a Europa no mês que vem. Então, é um tempo presente contínuo, mas que carrega uma ideia futura, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Só para vocês lembrarem, né, só para lembrá-los que este canal tem mais de 800 vídeos, né, então já tem um curso completo de gramática gravado aqui. Eu estou revisitando gramática, gravando vídeos a partir da tela do computador, mas se você verificar
Existem outros vídeos. Então, assim, eu quero estudar o verbo will. Abre a página principal do canal, digita will, naquele lupinha, mecanismo de busca, do canal, né? Todo canal você consegue pesquisar conteúdo lá dentro. E os vídeos têm tags e o título também, para você identificar aquele conteúdo. Então, eu faço um desafio. Todo o conteúdo do inglês básico que você imaginar, tem vídeo aqui no canal, gratuitamente. Tem vídeos do nível básico ao avançado. Então, vídeos do nível básico que tem um título, é alguma coisa em português, né? Gramática básica, né? Inglês para negócios. É um vídeo gravado em português, né? Explicando em português. E tem vídeos também Intermediate Advanced, que são inteiramente em inglês. Então, tem do básico ao avançado. Para gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso, leitura comentada de artigos, que já faz um tempo que eu não gravo, mas tem bastante artigo que é a leitura comentada, né? Você vai pegando artigos da internet, dos principais jornais do mundo, e a gente vai lendo junto e traduzindo, entendendo o texto. Né? Então é isso. Don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça, assina o canal. Give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha. E hit the notification bell so you get the latest updates. Ativa o sininho da notificação para você receber atualizações. Eu vou tentar gravar com mais frequência. Eu fiquei um tempo sem gravar, mas eu já até expliquei no vídeo passado que é a culpa do jogo Diablo 4, que tomou todo o meu tempo livre, que eu fiquei jogando, é novidade. E agora eu tô com 2 jogos novos, né? Que é o Diablo 4 e o Final Fantasy 16. Então, tem muita coisa para jogar, né? E tem dia que eu chego do trabalho também cansado e acabo não gravando o vídeo. See you next time. Até a próxima.